Nós vamos então agora acolher a palavra do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje vorrei soffermarmi su quella Hoje dimensione gostaria de della speranza deter-me sobre aquela dimensão da esperança, l'attesa vigilante. que é a espera vigilante. Il tema della vigilanza è uno dei O tema da fili vigilância conduttori del é um Nuovo dos fios Testamento. condutores do Novo Testamento. Gesù predica ai suoi discepoli, Jesus prega aos seus discípulos: "Siate pronti, con le estejam vesti prontos strette ai com as fianchi suas e le roupas lampade accese." e com Siate as lâmpadas simili a quelli che acesas. aspettano il Sejam loro padrone semelhantes quando àqueles que torna dalle esperam o nozze, seu patrão quando retorna que quando das arriva núpcias, e de modo que bussa, quando li ele abra chegar e subito. bater, lhe abram imediatamente. In questo tempo che segue la resurrezione Nesse di tempo em Gesù, que segue a in ressurreição de cui Jesus, si alternano em que se in alternam em continuazione continuação momenti sereni, momentos serenos altri e outros angosciosi, angustiados, os non cristãos si adagiano mai. não param Il Vangelo nunca. raccomanda O Evangelho di recomenda essere come dei servi che que non devemos ser vanno como mai a servos, dormire, que nunca vão finché il loro dormir, padrone até quando non o è rientrato. patrão não retornar. Questo mondo esige Esse la mundo nostra exige responsabilità. a nossa E noi responsabilidade. ce l'assumiamo E nós tutta a e con assumimos amore. toda e com amor. Gesù vuole che la nostra Jesus esistenza quer que a nossa sia existência laboriosa, seja che non laboriosa, abbassiamo mai la guardia, que nunca per accogliere abaixemos con jamais gratitudine a e atenção stupore para acolher ogni com nuovo gratidão e giorno estupor donatoci da Dio. cada novo dia Ogni que Deus mattina nos è doa. una pagina Cada bianca manhã é che il uma página cristiano branca incomincia a que os scrivere cristãos con le começam a opere di Dio. escrever com as obras de bem. Noi siamo già stati salvati Nós já fomos dalla salvados redenzione di Gesù. pela redenção de Per Jesus. ora attendiamo Porém, la neste piena momento, esperamos a plena manifestação della sua signoria, da sua senhoria, quando finalmente Dio sarà quando tutto finalmente in tutti. Deus será tudo em todos. Nulla è più certo nella fede dei cristiani Nada é mais certo na fé dos cristãos do que desse encontro. Esse encontro com o Senhor, quando Ele vier. e quando questo giorno E arriverà, quando esse dia noi chegar, cristiani nós vogliamo cristãos essere come quei servi queremos che ser hanno como passato aqueles la notte con i servos fianchi cinti que passaram e a le lampade noite accese. com as lâmpadas acesas. Bisogna essere pronti per la salvezza Precisa che estar arriva, prontos para a pronti salvação all'incontro. que chega, prontos para o encontro. Avete pensato voi Vocês pensaram come será como quell'incontro será con aquele Gesù encontro quando com lui Jesus verrà? quando Ele retornar? Ma sarà un abbraccio, Será um abraço, una gioia enorme, uma grande alegria gioia. enorme, uma grande alegria. Questi incontri, Esse encontro, nós devemos viver na espera incontro. desse encontro. Il cristiano non è fatto per la noia, O cristão não semmai per é la feito para ficar pazienza. parado, mas, quem sabe, para a Sa paciência. che nella monotonia Sabe que di na certi monotonia giorni, de sempre certos uguali, dias, sempre è iguais, nascosto un mistero está di escondido um grazia. mistério de graça. Ci sono Há pessoas che con la que, com a perseverança do seu amor, diventano come pozzi tornam-se che como irrigano il deserto. poços que irrigam o deserto. Nulla avviene in vano. Nada ocorre em E vão. nessuna situazione in cui Em un nenhuma cristiano situação si trova na immerso qual um cristão se è encontra completamente refrattaria all'amore. é completamente Nessuna refratária ao notte è così amor. lunga da far Nenhuma noite é dimenticare tão la longa gioia dell'aurora. para fazer esquecer a alegria da aurora. Quanto più oscura, E quanto mais più escura, vicina all'aurora. mais perto é a Se aurora. rimaniamo tutti Se permanecemos unidos a Jesus, il freddo dei momenti o difficili frio dos momentos non ci difíceis não E se irá anche nos il mondo paralisar. inteiro predicasse contro la E speranza, mesmo se o mundo se inteiro dicesse pregasse contra a che il esperança e futuro dissesse que o futuro poderá porterà solo nubi oscure, irá trazer somente nuvens escuras, o cristão sabe que naquele mesmo futuro há o retorno de Cristo. Quando isso ocorrer, ninguém sabe quando, ninguém sabe, mas o pensamento que na conclusão da nossa história está Jesus misericordioso basta para termos confiança e jamais amaldiçoar a vida.
tudo será salvado. Tudo. Vamos sofrer, teremos momentos em que teremos raiva, indignação, mas a doce e poderosa memória de Cristo irá distanciar a tentação de pensar que esta vida é errada. Depois de ter conhecido Jesus, nós não podemos fazer outra coisa do que ir à história com confiança e esperança. Jesus é como uma casa e nós estamos dentro. E das janelas desta casa nós olhamos para o mundo. Por isso nós não nos fechamos em nós mesmos. Não nos lamentamos com a malinconia de um passado que se presume dourado, mas olhamos sempre para frente, para um futuro que não é somente obra das nossas mãos, mas que é, antes de tudo, uma preocupação constante da providência de Deus. Tudo que é opaco, um dia irá se tornar luz. E pensamos que Deus não se desmente a si mesmo. Nunca. Deus não delude jamais. A sua vontade para conosco não é nebulosa, mas é um projeto de salvação bem delineado. Deus quer que todos os homens sejam salvados e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, não vamos nos abandonar ao fluir dos eventos com pessimismo, como se a história fosse um trem do qual se perdeu o controle. Resignar-se não é uma virtude cristã, como não é do cristão levantar os ombros, abaixar a cabeça diante de um destino que parece inevitável. Quem leva a esperança ao mundo jamais é uma pessoa remissível. Jesus pede para atender, sem estar com as mãos na mão. Beatos aqueles servos que o patrão, ao retorno, encontrar ainda acordado. Não há construtor de paz que, no fim das contas, não tenha comprometido a sua paz pessoal assumindo os problemas dos outros. Esse não é um construtor de paz. É um preguiçoso, cômodo. Não é um construtor de paz, que no final das contas não tenha comprometido a sua paz pessoal assumindo os problemas dos outros. Porque o cristão arrisca. Tem a coragem de arriscar para levar o bem que Jesus nos doou, nos deu como um tesouro. Em cada dia da nossa vida, vamos repetir com invocação que os primeiros discípulos, na sua língua aramaica, exprimiam com as palavras Maranatá, e que nós encontramos no último versículo da Bíblia. Vem, Senhor Jesus. É o refrão de cada existência cristã. No nosso mundo não temos necessidade de outra coisa senão de uma carícia de Cristo. Que graça, se na oração, nos dias difíceis desta vida, sentimos a sua voz que responde e nos assegura. Eis que venho imediatamente. Rivolgo il mio saluto a tutti i pellegrini del Brasile e di altri paesi di lingua portoghese, in particolare ai diversi gruppi di sacerdoti, religiosi e fedeli brasiliani residenti a Roma, venuti a questa udienza per condividere la gioia per il giubileo dei 300 anni di Nostra Signora Aparecida, la cui festa si celebra domani.
La storia dei pescatori che hanno ritrovato nel fiume Paraíba do Sul il corpo e poi il capo della statua della Madonna, successivamente uniti insieme, ci ricorda che in questo momento difficile del Brasile la Vergine Maria è un segno che spinge verso l'unità fondata sulla solidarietà e sulla giustizia. Dio vi benedica. Saúdo todos os peregrinos do Brasil e de outros países de língua portuguesa, particularmente os diversos grupos de sacerdotes, religiosos e fiéis brasileiros residentes em Roma, que vieram a esta audiência para dividir a alegria pelo jubileu dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, cuja festa se celebra amanhã. A história dos pescadores que encontraram no rio Paraíba do Sul o corpo e depois a cabeça da imagem de Nossa Senhora e que foram em seguida unidos, nos lembra que neste momento difícil do Brasil, a Virgem Maria é um sinal que impulsiona para a unidade construída na solidariedade e na justiça. Que Deus lhes abençoe.